meditar na palavra do Senhor mais uma vez essa noite. Sempre é noite de fé, né? Sempre é noite de falar de fé. E algumas pessoas pensam, mas será que o argumento não termina? No capítulo 1 do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, ao último capítulo, acho que é o 22 ou 23, se não me engano, de Apocalipse, né? E o último versículo, que eu não me lembro qual é o versículo que vai até o final, ele fala de fé, porque ali ele promete uma nova terra, e essa nova terra a gente só vai conseguir através da fé, não é verdade? Acho que o último versículo é que ninguém acrescente nenhum ponto, nenhuma vírgula nessa escritura do Senhor, alguma coisa assim que é feita no final, no último versículo da Bíblia, se eu não me engano. Mas vamos lá, nessa noite nós vamos falar um tema que está aqui, bem aqui, o foco, né, da nossa reflexão está aqui. O que você está escutando? É uma pergunta. É uma pergunta. Porque a gente escuta muita coisa, já reparou? A gente escuta muita coisa. E quando a gente escuta muita coisa, a gente fica confuso, né? Principalmente nós aqui que estamos nesse país, esses anos todos, aqueles que chegaram, aqueles que estão aqui há muito tempo, a gente já escuta histórias demais, né? É sempre uma história nova. E cada vez que você abre uma internet, alguém põe ali alguma história, alguma notícia, alguma novidade. E isso vai crescendo nos nossos ouvidos, nos nossos neurônios, na nossa mente, e a gente vai cogitando, a gente vai formatando essas coisas e vai agindo através dessas coisas. E tem gente que até adoece por causa de notícia. Tem gente até que explode da alegria por causa de notícia. Se vai acontecer ou não, se já aconteceu ou não, se está acontecendo ou não, não sei. Eu estou falando do que é notícia, do que a gente escuta. Mas a palavra de Deus nos diz algo diferente. Ela nos diz assim, ó, lá em Romanos 10, 17, ela diz algo interessante. Ele diz assim, logo, a fé é pelo ouvir. É um verbo, viu? É pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Algumas versões diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente, quando começa, a gente lê esse versículo, a gente começa a entender pelo menos uma coisa. Não existe fé orando. Você pode orar até o joelho, comer toda a cartilagem, arrancar toda a carne, toda a pele, você ficar ali sem nada, só no osso, que não vem fé, só vai vir desespero e dor. A fé também não vem você ficar 40 dias querer jejuar como os homens da Bíblia jejuam 40 dias. A fé também não vem. Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é Paulo, guiado pelo Espírito Santo, lá à igreja em Roma, tá? Então não atribua a mim, porque não está escrito meu nome aí embaixo. Não tem meu crédito, assim, João Labriola está falando. É o próprio Deus que está falando através de Paulo para a gente. Que a gente, para ter fé, não adianta subir morro, não adianta fazer jejum, não adianta fazer uma série de campanhas por aí, não adianta. Quem está me ouvindo, que ouça, que aprenda, que está escrito ali. A gente precisa ler a Bíblia e decifrar a Bíblia, entendeu? Meditar e discernir a Bíblia. A gente precisa entender a Bíblia. A fé, ela vem somente pelo ouvir. Não tem outro jeito. Sabe? É por isso que a gente vê muita gente vendo muitas coisas. Tem gente que vem para a igreja, quer ver um exemplo? Tem pessoas que vão para enche igreja, quando a igreja tem milagre, não é? Aconteceu um milagre na igreja, aconteceu o segundo, aconteceu o terceiro, uau! Pode contar que na próxima semana a igreja vai lotar, porque o povo corre para cá e corre para as outras igrejas. Não estou falando aqui, estou falando no geral. Por quê? Porque o povo vem pelo que vê. Vem pelo que vê. Acontece. Outra parte que a gente também encontra no contexto da igreja, são pessoas
que vão para a igreja para ouvir uma tal de mensagem de revelação. Deus vai te dar tal coisa, Deus vai fazer tal coisa. Então isso também é uma mensagem. E aí isso, se acontecer, a gente vai atribuir isso a Deus. Se não acontecer, uns não atribuem a Deus, outros ficam na esperança, vêm para a igreja e ficam presos na igreja através de uma frase que foi dada, e escutou isso, e aí fica comendo esse tipo de alimento, e aí não tem fé, simplesmente vem na esperança de receber. Isso se chama esperança. Tá? Esperar. Mas a Bíblia fala assim, para que tenha fé, a gente tem que ouvir primeiro o quê? A palavra de Deus. E é isso que ultimamente as pessoas não querem fazer. Ir para a igreja para ouvir a mensagem não é uma grande coisa para muita gente. Para muita gente, grande coisa é ir para a igreja e encontrar talvez um louvor que seja um show, talvez um grupo de dançarinos que seja um show, uma igreja que seja lotada de artistas, uma igreja que seja 5, 10, 15, 35 mil pessoas vão pelo tamanho, eu não sei. Mas quando chega na hora da mensagem, ela não entra. Sabe? É difícil a gente entender uma pessoa que vem para a igreja e detém a sua mente em coisas supérfluas na hora da palavra. Elas até louvam o Senhor. Na hora do louvor elas louvam. Elas largam tudo e louvam. Eu já tive pessoas na igreja, ao longo do meu ministério, não estou falando nessa igreja, mas ao longo do meu ministério como pastor de igreja, que na hora que a gente dizia, agora vamos ficar de pé para poder louvar o Senhor, a mãe passava a mão no filhinho pequeno e botava no colo e sentava. Na mesma hora. Todo mundo levantava e ela sentava. Aí eu digo, gente, como é que pode uma pessoa que vai louvar o Senhor, que a gente pede para ficar de pé, na hora, justamente na hora. Não era na hora de orar, não era na hora de ler Bíblia, era na hora do louvor, sentado. Eu não sei se era uma represália porque o louvor era muito longo, eu não sei se era uma represália porque o louvor talvez não agradasse, mas o louvor era sentado. Para mim não altera muito, para mim não me diz nada, entendeu? Porque eu acho que o louvor é de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas eu acho que se a gente está vivendo um movimento congregacional, então vamos viver a atmosfera congregacional. Não é? Porque se a abençoada for para uma corte com um filho no braço, e na hora que o juiz entrar, que todo mundo levanta, se ela não levantar, ela vai perguntar se ela está doente. E se ela responder, ela não tem nem poder de resposta, ela é posta para fora. Ou então o policial vai lá, levanta. Se vocês querem testar isso, faça isso. Vai um dia numa corte, senta, espera acontecer alguma coisa de alguém. O primeiro julgamento, você vê o processo que é dentro do homem, porque eles têm medo do homem processá-lo. Mas Deus é um Deus livre, Deus não faz isso. Então eu acho que é questão de temor, mas também isso não leva a fé. O que leva a fé é ouvir a palavra do Senhor. O que leva a fé é a gente, sabe, entra aqui, funciona aqui, registra aqui e cria fé aqui. É a única forma da fé. A Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus não se vê. Deus se vive. Eu já falei várias vezes que Deus se sente. Mas o sentir que eu digo é viver o dia a dia nosso. É viver com Deus. Sabe? É como se Deus estivesse conosco. É como, mas é simplesmente um exemplo. Que Ele está conosco, mas não fora, mas dentro. E é como se estivesse sempre. Os americanos, as criancinhas, dizem que tem um amigo invisível. Já tem umas coisas dessas de crianças, não sei se os seus filhos passaram por isso. Mas tem uma fase na vida das crianças aqui na América, diz que ela tem um amigo invisível. É como se fosse mais ou menos uma coisa dessa. É como se fosse um amigo invisível. Ninguém vê.
só quem vê é a criança. E a gente tivesse como Deus fosse assim. Deus está comigo aqui do meu lado. E você conversa, alguém vai pensar que você é doido. Isso é viver com Deus. Porque você sabe que é com Deus. Você conversa com Deus. Né? Mas a Bíblia diz que para agradar esse Deus a gente tem que ter fé. E às vezes a gente pede fé. Agora tenha certeza de uma coisa: se você pedir fé, vem luta. Porque a única forma de testar a sua fé é na luta. Se tiver tudo bem na sua vida, você acha que a fé vai mostrar que você vai mostrar para Deus que você tem fé em quê? Se está tudo bem na sua vida. Não peça paciência a Deus. Se você pedir, é luta. É luta. Porque Ele vai ter que testar a sua paciência. Não é? Você vai no posto de gasolina, botar a gasolina no carro, para quê? Para o carro ficar parado? Porque você vai andar com o carro. Você vai precisar da gasolina. Agora, não tema de pedir a Deus fé, não tema e não evite. Por quê? Porque na vida, Jesus já declarou lá atrás: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, como é que a gente vai vencer isso? Através da fé. É a fé daquilo que Deus fala. O importante, irmão, sabe o que é? Não é o que os outros falam da gente. Você não consegue, você não vai conseguir, você não é capaz, você não faz, Isso não importa o que as pessoas pensam. E isso não pode tirar a tua fé que você tem em Deus de fazer as coisas. Porque o que importa é o que Deus diz que você é capaz de fazer. O que importa é o que Deus diz que você é. E é baseado nisso, no que está na Bíblia, que você tem que ter fé naquilo ali e pedir: Deus, aumenta a minha fé naquilo que eu aprendi do Senhor. Por quê? Porque se eu olhar para mim, se eu olhar pela circunstância ao meu redor, eu vou desistir das coisas que eu tenho que fazer. Eu vou desistir. Porque tem coisas, irmãos, que Deus não pode fazer. Não é? Ah, Senhor, Deus, me dá trabalho, arruma casa para me limpar. Aí você fica em casa esperando. Aí Deus vai lá na agência do jornal, faz um anúncio para você, paga a mulher do jornal e sai seu emprego. Você consegue? Não, isso é o secretário. Deus não é secretário da gente. Deus, eu preciso de trabalho. Agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou sair em campo. Aí Deus fala: bom, agora que você agiu, agora que a tua fé está sobre mim, está em mim, de te ajudar, agora como você interagiu comigo, eu vou interagir contigo, eu vou abrir porta para você. E aí as coisas acontecem. A gente vê isso na Bíblia, irmão. A gente vê isso na Bíblia. E tem coisas que a gente não pode deixar de firmar a nossa mente. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 4 ao versículo 8. Lucas 8, versículo 4 ao versículo 8. Olha lá o que diz. Vamos ler? Olha. Ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele, Jesus, gente de toda a cidade, disse Jesus por parábola. Parábola, você já sabe o que é um faz de conta, né? Uma história, né? Coisa assim, para ficar mais fácil o entendimento. Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Acho que o Ademilson já pregou sobre esse texto uma vez aqui na igreja. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido, ouça. Esse é o 8. Quem tem ouvido, ouça.
Jesus usa essas parábolas para ensinar justamente aquilo que é palavra de Deus no ouvido de quem escuta. Se ela cair numa terra fértil, ela vai germinar, crescer e dar fruto. Mas se ela cair numa terra onde ela entra e não encontra alimento, ela morre. Viu? Ela morre. Por quê? Porque se ela não entrou e não caiu numa terra fértil, ela não vai germinar. Ou seja, você não vai ter fé para que ela concretize, para que ela se realize. Ele diz: quem tem ouvido, ouça. Ouça o quê? A palavra de Deus. Isso acontece, irmão. A palavra de Deus acontece. É só a gente ter paciência. O negócio é que a gente é muito mediatista. Eu acho que é essa palavra. Isso mesmo, mediatista. A gente quer agora. Aliás, a gente não quer agora, a gente quer para ontem. Nós, seres humanos, somos assim. A gente só pede a Deus depois que a gente tentou fazer e não deu certo. Primeiro a gente vai e faz. Não dá certo, e aí Deus ajuda. Ajuda o quê? O que você começou sem Deus? Aí você fala, eu digo você ou a pessoa, tá? Mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Ajudar o quê? Naquilo que você começou sem Ele? Não dá certo. Agora, aquilo que Ele começa sem você, mas te promete, você pode confiar que vai dar certo. Não tenha fé. Firma a cabeça, vai dar certo. É a palavra de Deus. Quando Deus fala para Moisés, ei, é a terra em que você pisa, né? É terra santa. Ele está dizendo, ei, aquilo que você tirar, todo aquele suporte que é seu, de te proteger e confiar em mim, e pisar na terra onde eu estou te mandando a pisar, até mesmo que ela seja com pedra ou sem pedra, não tem problema. Eu vou te ajudar e você vai prosperar, né? Você vai acontecer. Aí vem o Salmo de número 1, né? Tudo que você fizer, você vai prosperar. São promessas do Senhor, né? Abraão ser uma bênção, porque farei de ti pai de grandes nações. Sabe, tudo isso são palavras que não é folclore. Isso aqui não é texto de poemas bonitos para agradar o sentimento da gente. Isso não é filosofia. Nós não somos gregos. E nem muito menos a Bíblia foi escrita numa filosofia grega. Ela foi escrita dentro da vontade de Deus para conosco. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele é um Deus de desafios. Deus é um Deus de desafio, irmãos. Não tem jeito. A única forma da gente, olha aqui, receita para você, a única forma de você viver uma vida, não vou dizer tranquila, porque tranquila ninguém tem. Tendo o inimigo que você tem, que eu tenho, que a igreja tem, a gente não tem uma vida tranquila. Aqui não. A promessa é lá, mas aqui não. Mas uma vida que você caminha, respirando, sabe? Pelo menos tendo fôlego para caminhar, é desta forma, caminhando com Deus, com fé em Deus. E não dando um passo além daquilo que você tem que dar, se não for da vontade de Deus. Pensa 2 vezes, pensa 3 vezes, espera sair um sinal, espera sair um segundo, mas que nem Gideão. Olha, se hoje o algodão estiver encharcado, eu sei que o Senhor. Aí ele encharcou. Olha, amanhã, se ele estiver seco, eu vou saber que é o Senhor. Então, sabe, confirma com Deus, para a gente não sofrer. Porque é justamente desse jeito que Deus opera, na fé. Não é questionar a Deus, mas é na fé, naquilo que Deus fala. Então, ali está a semeadura, a palavra. Ouça a palavra de Deus, ouça. Permita que ela caia, é simplesmente uma parábola, mas permita que ela caia no teu coração fértil. E acredite nela. Tenha fé, você vai conseguir. Vai conseguir. Sabe? Nós ficamos
3 semanas para poder liberar o permit. 3 semanas. 3 semanas. É coisa que libera na hora, pelo menos. Espere. Aí, queríamos fazer a planta. Alguém tem que fazer a planta, alguém tem que fazer a planta. Eu digo, bom, não sei. Aí um dia eu acordei e falei assim, pô, daí, tem que fazer a planta? Eu vou desenhar. Deixa comigo. Daqui a pouco, meia hora eu dou a planta. Aí sentei lá na mesa do meu escritório em casa, peguei o papel de impressora, meditei aqui, tirei uma foto disso aqui, meditei, aí fiz a parede da igreja. Irmão, eu não sou desenhista. Eu desenho coisa boba, coisa bobagem. Todo mundo faz um desenho. Desenhei, fiz a janela da igreja, tudo direitinho, na medida da régua. Desenhei lá o telhado, as pilastras. Digo, meu irmão, está aqui, ó. Eu não desenhei a planta, eu desenhei a igreja. Porque plantas são riscos, né? Quem está acostumado a trabalhar com isso sabe, são riscos. E só quem sabe ler que entende. Eu não sei, eu não consigo ver uma casa num riscos que eles têm. Eu não consigo, mas eles conseguem ver, né? Eles sabem fazer leitura. Aí fiz, entreguei na mão do daí pode chegar agora, eu vou colocar as medidas. Colocou as medidas, foi lá. O homem olhou, deixa aqui, tem que fazer não sei o quê. Daí foi, alterou. 3 semanas. E essa semana, na segunda é quarta, na segunda-feira, eu acordei com meu coração ansioso. Eu digo, Senhor, eu creio no Senhor, que aquele crédito vai abrir. Ele vai ser aprovado essa semana. Eu creio, Senhor. Nós não estamos querendo nada absurdo. A gente quer ter um espaço para as crianças. A gente quer ter uma liberdade mais de poder expandir o povo lá fora, sentar, ter comunhão da igreja. Não é nada demais. A gente não está. O Senhor nos ajuda a liberar. Nós fizemos a nossa parte, Senhor. Nós fizemos a nossa parte. E eu digo, a gente vai conseguir. E graças a Deus, o Senhor se aprove de nós, da igreja, e abençoou e saiu perto de hoje. Mas eu queria, não é nada que Deus me prometeu a igreja com revelações. Não, estava no desejo do coração. Mas nós colocamos na mão do Senhor primeiro. Desde que saiu a ideia daqui de trás, nós colocamos na mão do Senhor e ficamos esperando. Até o dia que eu senti no coração de desenhar a igreja, eu desenhei. E a gente partiu daí. E se Deus quiser, os irmãos, Deus vai dar muita saúde para os irmãos. Eles vão estar construindo a parte de trás da igreja. A gente precisa ter fé. Eu me fiquei emocionado quando eu recebi a notícia. Fiquei mesmo. Vou ser sincero a você, é uma coisa tão simples. Mas para mim foi tão importante receber fazer uma coisa correta. O bem-estar da igreja. O bem-estar da igreja. Sabe? Agora, o irmão Ademilson chegou aqui e falou, eu pensei que a gente ia preparar para subir o segundo andar. Eu digo, isso é um plano da gente. É um plano. Quem sabe daqui a pouco, Deus vai liberando, a gente vai, faz uma outra planta e já levanta a parede direta até aqui em cima, emenda o telhado e joga essa parede todinha para lá. Apenas uma edição. Mas com isso, vai levar muitas outras coisas, porque esse cômodo todo que for construído aqui, ele vai ter que ser construído dentro do código da cidade. E o código da cidade abrange uma série de coisas, inclusive saber quantas cadeiras vão ser colocadas ali, para dividir por número de famílias, e famílias se dividem por número de carros. Cada família representa 5 pessoas. Um carro. É o espaço que eles vão pedir de estacionamento em algum lugar. Eu sei, eu já passei por isso. Eu sei como é que isso se mede na outra igreja. Mas não perdemos o sonho. Mas vamos deixar Deus abrir porta do outro lado. Por quê? A visão Deus dá. A gente tem que crer. Quer ver uma coisa que é importante? Vamos ver lá em Números 13, 26 a 31, para a gente fechar essa noite. Números 13, versículo 26 ao 31. Quem pode ler para mim? Aqui, eu lembro daqui, ó. E chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Gades, e deram-lhe notícias, e a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E
dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a quem nos enviastes. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra dos Migés. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderamos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essa história aqui, esse pano de fundo aqui, é quando Moisés envia os 12 espias, 12 príncipes das suas aldeias, dos seus grupos, das pessoas principais. Ele envia para poder visitar a terra prometida. A terra foi prometida por Deus. Aquela terra era prometida por Deus, aos pais deles, e Deus tinha prometido. E eles chegaram próximo. O Senhor diz: agora manda os espias espiar a terra, que vocês herdarão essa terra. Palavra de Deus, o próprio Deus falando com eles. Moisés mandou os 12, voltaram os 12. Os 12 trouxeram relatório para Moisés. Trouxeram escrito tudo que eles viram, ou escrito ou falaram, tudo que eles viram. Mas 10 deram todo o relatório, mas no final disseram: nós não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Viu? Não vamos conseguir. Olha, irmão, é o mesmo que dizer assim: Deus não existe. É o mesmo que dizer Deus não existe. Isso foi Deus que prometeu. É por isso que é muito sério um pai e uma mãe prometer uma coisa a alguém, a um filho, e não concretizar. Porque o filho vai dizer: minha mãe é mentirosa, minha mãe não existe na palavra. É meu pai. Entendeu? Então esses homens, que eram homens que tinham contato com Deus, né, eram homens que vieram das tribos, né? E aí chegaram e trouxeram esse recado: olha, 10 é uma maravilha, está aqui a uva que nós trouxemos, o figo, está tudo aqui, são monstruosos, é lindos, é uma terra abençoada, mas nós não vamos conseguir. Eles são gigantes. Aí Josué e Caleb chegou e falou assim: não, vamos subir, porque é promessa de Deus, e se Deus nos prometeu, nós vamos possuir aquela terra. Irmão, esses 10 homens não herdaram a terra. Eles não herdaram a terra. Só os 2. Você está me entendendo? Isso é sério. É dizer que Deus não tem força. O que você está ouvindo? É o que o povo está dizendo ou é o que Deus está dizendo? Porque às vezes a gente vem para a igreja, a palavra prega, o pregador prega, a pregadora prega, seja lá quem for, prega. Fala que Deus faz, fala que Deus promete, fala que Deus avisa, fala que Deus está na frente, fala que Deus está, Deus. A pessoa vai embora no dia seguinte, está a trabalhar com um amigo de trabalho, ele fala que vai dar tudo errado, que não deu nada certo. Eles acreditam no amigo e não acreditam em Deus. Acontece. Eu conheço um pastor, eu não vou mencionar o nome dele, que o testemunho diz que ele foi pego pela imigração, tá? Foi detido o passaporte dele, depois ele tirou o passaporte ao longo do tempo, isso não é agora, muito tempo atrás, tirou ao longo do tempo, abriu uma anistia não sei quantos anos depois, ele entrou para a anistia, ele foi aprovado a anistia, pegou o green card, ele hoje é cidadão americano, viu? E formado na faculdade, se formou na faculdade. E foi pego pela imigração, foi preso pela imigração, lógico que foi solto pela imigração. Depois da imigração deu 1 ano e meio para ir embora. Nesse 1 ano e meio embora, aconteceu tudo o que aconteceu e ele foi beneficiado. O que é isso, irmão?
Eu pergunto a você, o que é isso? Eu estou dizendo para você que eu conheço ele. Isso não é uma história que alguém me contou. Não é uma história. E ele contou nesse púlpito aqui, quando nós éramos do outro ministério, lá no início de tudo. Ele disse, eu fui preso. Recebi a carta, me apresentei, fui preso. Depois botaram advogado e me tiraram. Me deram 1 ano e meio para ir embora, 1 ano. E nesse 1 ano aconteceu isso tudo, a um ponto dele. Hoje em dia está aí, ele continua pastor. É líder de igrejas, formado. É isso aí, irmão. Duvidar de Deus é uma tolice muito grande. Só que não tem temor a Deus, né? Mas bom é Deus que Ele promete e cumpre. E isso a gente precisa ter é fé. O que você está escutando? O que Deus está dizendo? Você está crendo? Você está confiando? Se Deus prometeu, não importa se tem gigante. Não importa se vai ter dificuldade. O que importa é que Deus prometeu. O que você precisa fazer é ter fé. Tenha fé, querido. Tenha fé. Porque vai concretizar na sua vida aquilo que Deus disse que ia acontecer. Tá? Vai acontecer. Porque é Deus que promete, é Deus que fala, é Deus que promete. É noite de fé e a gente tem que levar essa mensagem no coração. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, impossíveis de acontecer. E aconteceram porque Deus prometeu. Eu citei 1 ou 2, mas tem muitos outros. É só você ler. Ah, mas meu caso é diferente. Claro que é diferente. Você não nasceu naquela época. Talvez o seu caso é um caso de justiça, é um caso de lei, é um caso de trabalho, é um caso de casa. Naquela época não tinha essas coisas. Mas o Deus é o mesmo daquela época e de hoje. É o mesmo Deus. Então, se Ele prometeu lá, Ele vai cumprir para você. Se Ele prometeu os passados e cumpriu, se Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. O que está na Bíblia, não se preocupa, que Ele vai cumprir. Está na Bíblia. É só ter fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Amém, queridos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. E logo em seguida vamos orar pelos pedidos de oração em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça nesta noite mais uma vez pela Tua palavra que veio aos nossos ouvidos, ó Deus. Escutamos tantas coisas, ouvimos tantas coisas e às vezes não damos ouvidos àquilo que o Senhor está falando para nós, no nosso dia a dia, na leitura da Tua palavra, nos cultos na igreja, nos cânticos, Pai, nos cânticos. Quantos cânticos proféticos nós temos escutado? Nós apenas nos ligamos na emoção da melodia e não meditamos na letra que está nos profetizando uma palavra de vitória. Deus, nós confiamos no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Não existe outro Deus na nossa vida, só o Senhor. Nós temos totalmente fé no Senhor. Agora te pedimos, Pai, quando o Senhor sentir no seu coração, no nosso coração, que a nossa fé está se esmorecendo, está enfraquecendo, Pai, ativa a nossa fé. Não deixa ela se distanciar do nosso coração, no nosso ser, porque todos nós nascemos com fé. E nós te pedimos, agigante a nossa fé. E Deus, fale sempre conosco. E nós ouviremos sempre a Tua palavra, todos os dias, para sermos totalmente fortes na Tua fé, na Tua palavra, ó Deus, naquilo que o Senhor plantou em nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. É o que nós te pedimos e, acima de tudo, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Pedido de oração.